E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade ao assunto de Reactive Forms. Vamos pegar aquele formulário que tínhamos feito ali com template driven, né, utilizando o Tree Database, e vamos transformar ele em um formulário reativo. E com isso vamos ter os benefícios ali das validações. Vocês vão ver como fica simples, tá? A validação utilizando os formulários reativos, tá bom? Dito isso, antes de ir para o assunto do vídeo, né, eu vou dar aquela velha mendigada aí, pedir o seu like aí, caso você não seja inscrito, né, considera se inscrever, compartilha aí com seus amigos, né, que estudam ou pretendem estudar programação, principalmente conteúdo de front, e também comenta, né? Comenta também para dar engajamento, mas também sugere algum tema ou coloca alguma dúvida ou até crítica também, tá bom? Dito isso, agora vamos para o vídeo. Beleza, aqui temos o nosso formulário, né? Temos aquele campo adicional do último vídeo, né? Vamos remover eles e vamos transformar esse formulário aqui por completo em esse formulário aqui que a gente utilizou o template driven em um formulário reativo. Aqui até explicando, pessoal, antes de eu ir diretamente ao assunto, né? Aliás, diretamente à prática, né? Eu vou estar criando aqui no nosso componente uma variável que ela vai ser do tipo form group. E essa variável, através dos property bind, a gente vai fazer o vínculo dela aqui com o nosso formulário, através de uma tag de form. Feito isso, essas inputs aqui que a gente criou utilizando o Two-Way Data Bind, a gente vai remover essa parte aqui do Two-Way Data Bind e vai utilizar o Form Control Name, porque uma vez que a gente vai estar, né, dentro do formulário, ele vai estar procurando os name esses que a gente vai ter declarado aqui, né, dentro da nossa variável, dentro do objeto de form group. Então, dentro do form group, a gente vai ter os nossos form control, e aí eles têm nomes, tá? Então, uma vez que a gente está dentro de um formulário aqui, e dentro de um formulário utilizando ali o form group, ele vai estar procurando esses form control name, tá bom? Então, dito isso, agora vamos para a prática. Eu vou tentar não interromper tanto o vídeo aqui, fazer só pontuações extremamente necessárias, tá bom? Então, dito isso, agora vamos direto aos exemplos do vídeo. Eu falei que não iria interromper, mas já estou interrompendo aqui só para mostrar para vocês de onde que eu estou pegando esse form group, tá? Sempre não, né? Mas no caso aqui, form group, form controls, validators, todos vêm do arroba angular/forms, beleza? Então, dito isso, agora vou me calar. Aqui, pessoal, só fazendo uma pontuação novamente, tá? Eu vou fazer só pontuações necessárias aqui, tá? Conforme vocês viram, a gente está instanciando um form control e aqui a gente tem uma array de validators. Porém, se eu tiver apenas um validator, que no caso da data de nascimento, a única validação que a gente tem é que ele é obrigatório. Além dessa validação, a gente não tem, para esse exemplo aqui, desde do último vídeo, né, a gente não tem nenhuma outra validação. Então, quando a gente tem apenas uma validação, a gente não precisa utilizar aqui um array, tá? Então, a gente pode utilizar apenas assim, beleza? Agora eu vou dar continuidade aqui. E aqui, se não temos nenhuma validação, então não precisamos colocar nada, apenas o valor inicial
da nossa, do nosso controlador, viu? No caso aqui da nossa input, tá bom? E aqui, pessoal, utilizando os validate, utilizando aqui um form group, vocês podem perceber que a gente já tem um validador de e-mail. Então eu nem precisei criar um regex para fazer essa validação de e-mail. Com isso daqui ele já vai fazer a validação de como que deve ser um e-mail. Então se eu informar um e-mail no formato incorreto, ele vai estar validando isso para mim. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que a gente consegue tipar também, por exemplo, no caso do número, se a gente quisesse colocar somente número mesmo, né, para o número lá no endereço, a gente poderia tipar ele aqui como número, né, e aí no caso a gente precisaria aqui, no caso, apagar, né, porque número não aceita texto, né, então eu colocaria um zero ou colocaria aqui um valor inicial, só que teria que colocar aqui também, que ele seria um number ou null. No caso eu vou deixar assim, tá? Eu nem tinha colocado anteriormente, por quê? Porque número de casa, né, às vezes você pode ter AB, então isso já não é número na programação, tá? Isso é texto, porque você tem algo numérico, mas você tem algo textual. Então, se você juntou os dois, vira texto, tá bom? Então, beleza. Dito isso, vamos continuar. Aqui, pessoal, só fazer mais uma pontuação, que é o seguinte, vocês devem ter visto, né, eu copiando aqui o ID e colocando aqui. Só que esse ID aqui não tem nada a ver com esse valor que eu coloquei aqui, tá? Esse valor aqui, ele vai procurar aonde? Ele vai procurar no nosso form group name, que são esses form control aqui, ó, conforme vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, aqui eu poderia ter qualquer outro nome. Geralmente eu coloco, no meu caso, né, eu coloco algo próximo do que é aquela input, né, para ficar mais legível para mim. Não só para mim, né, mas qualquer outra pessoa que vier e pegar esse código vai entender que esse ID telefone é de um input de telefone, né? Então fica bem claro para quem vai dar manutenção depois, tá bom? Mas aqui eu poderia ter Xburg, né? Só que aqui eu teria que alterar a referência aqui na label e somente isso, tá? Então só isso. Continuemos. Olha só, pessoal, olha só, tá validando perfeitamente. Aqui vocês viram no e-mail, por exemplo, né? Se eu coloco um caractere, aliás, não é um caractere inválido, tá? Se eu coloco um e-mail inválido, porque, por exemplo, você não pode ter um e-mail ponto aí a ovo aqui e depois ponto de novo, por exemplo. Ele tem que finalizar aqui ou com caracteres válidos, tá? Ou se eu removo aqui, né, deixo só o arroba sem nada, ele invalida o nosso formulário. Então, deixa eu deixar aqui alguma coisa. Da mesma forma, o nosso telefone aqui, se eu apago, né, ou se eu coloco uma letra, ele vai invalidar, porque o nosso regex ele está todo formatado para que seja números e tenha esse formato aqui. Por exemplo, se eu tiro também o traço aqui, ele vai invalidar. No caso aqui, ele aceita, ele deveria aceitar com 4 caracteres, mas não aceitou. Mas beleza, daqui teria que elaborar melhor o regex. Tá? Deixa eu só olhar aqui como é que ele está. Era para aceitar, mas enfim, não aceitou. Mas
aqui vocês percebem que ele está validando conforme estava anteriormente. E até melhor, né? Porque anteriormente nós não tínhamos a validação de e-mail, tá? O número, né? O número eu coloquei que é número mesmo, né? Eu coloquei em texto, mas como eu não validei ele, então ele não está reclamando aqui, tá? Se eu tivesse colocado alguma validação, quando eu falo alguma validação, esses validators, tá? Então seria, por exemplo, aqui, se eu colocasse aqui que ele teria que ser um número, aí ele não poderia deixar isso daqui passar. Mas enfim, também outra forma também até de ficar mais intuitivo para o usuário é no próprio HTML você colocar, né? Que por isso que ele está aceitando, aqui está como text, colocar como número. Então, uma vez que a gente faz isso, a input ela já vai, ela até muda aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tá como número agora. E agora não deixa mais eu digitar texto, certo? Acredito que seja isso, pessoal. Detalhe aqui, né, que vocês devem ter visto fazendo. Eu removi todo aqueles códigos que tinha aqui de validação e utiliza simplesmente o nosso próprio formulário. Ele valida todos esses campos aqui. Então, se tem algum desses campos que está inválido, automaticamente ele já fica inválido. Por exemplo, aqui eu coloquei que esse campo aqui é requerido, esse é requerido, esses quatro, né? Então, se eu não deixo de informar um desses campos, vocês vão perceber que ele está inválido. Então, enquanto eu não informo todos os campos, vou começar pelo e-mail aqui. Enquanto eu não informo aqui todos os campos de forma válida, ele não valida o nosso formulário. Então, eu não sei se vocês conseguem ver a minha alegria aqui com esse formulário agora. Porque a gente tem pouco código agora aqui. Aqui no nosso HTML a gente mudou pouca coisa, né? Porque o que a gente fez a mais, né? A gente criou um form. A gente utilizou aqui essa diretiva para fazer essa propriedade aqui. É uma diretiva, é uma propriedade, tá aqui, property, para fazer um bind, né, com o nosso form group que nós criamos no nosso no nosso component. E aqui dentro do formulário a gente começou a passar o form control name no lugar dos trade data bind. Então, feito isso, a gente, e aqui, né, no caso, onde a gente estava chamando as funções, a gente passou diretamente o nosso próprio form group. E assim, ao meu ver, ficou mais limpo o nosso código e também fica intuitivo. Por exemplo, aqui se você ler formGroup.invalid, então você já deduz que essa propriedade aqui vai ativar se o formulário for inválido. Então aqui ele vai ficar disabled, né, desabilitado se for inválido. Aqui a gente consegue ler, por exemplo, formGroup pessoa.valid, se isso daqui é uma condição ternária, tá? É um if ternário, tá? Se for verdadeiro isso daqui, ele vai adicionar aqui para dentro dessa classe o formulário traço valid. Se for falso, ele vai adicionar o formulário traço invalid. A mesma coisa aqui embaixo. Então fica mais clean o nosso código, tá? Fica mais limpo e fica mais fácil de controlar. Por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui um outro campo aqui, é obrigatório, eu não preciso, se no modelo anterior a gente precisaria criar um outro método para fazer ou uma condição, né, a mais ali para verificar se aquele campo ele está informado. Aqui não. Se eu vim aqui, não, agora eu quero que o bairro
seja obrigatório. Com esse simples, adicionando, né, esse simples validates required, aqui ele já vai ser obrigatório. E agora ele não vai validar o nosso formulário enquanto nós não informarmos. Ó, vocês percebem que eu informei o nome, telefone, data de nascimento, e-mail. Só que enquanto eu não informar o bairro, ele não vai validar. Entende? Então aqui, enquanto eu não informar qualquer caractere aqui, né, ele não valida. Tá, deu uma falha. Será que eu coloquei no lugar errado? Ah, tá, gente, desculpa aqui. É que ele colocou automaticamente o telefone, só que sem a máscara, né? Por isso que ele não validou ali. Agora foi. Eu já tava aqui passando vergonha aqui, já com vergonha aqui. Mas beleza, pessoal. Ó. Feito isso, é, acredito que consegui. Eu não diria mostrar tudo, né? Mas pelo menos o que eu tinha planejado aqui, acredito que seja o básico. Por exemplo, a parte de limpar o formulário também, né? Vocês viram aqui, ó. Só com esse ponto reset ele já limpa o formulário. Aqui pra cima não tem mais nem o que mostrar pra vocês, né? E é isso, pessoal. Então esse vídeo acredito que não deva ficar tão longo, né? Porque a parte de codificação eu vou acelerar. E do mais, eu só vou pedir para vocês, né? Caso vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí que gostei. Caso não tenha gostado, comenta que não gostei. Deixa seu feedback, né? Em linhas gerais. E não se esquece de curtir, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.